Blindagem patrimonial do seu patrimônio. Você sabe o que isso significa? Quais são as ferramentas jurídicas que poderão ser utilizadas para essa blindagem? Como fazer o planejamento patrimonial de maneira lícita, segura aqui no Brasil e sem que isso configure fraude? Fique então até o final desse vídeo e conheça as principais ferramentas jurídicas para se fazer o planejamento patrimonial de maneira legal. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te ajudo a resolver problemas jurídicos, a diminuir os riscos dos seus negócios empresariais e também proteger o seu patrimônio e a sua família. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no sininho, se inscreva para receber todas as semanas os nossos vídeos sobre orientações jurídicas de planejamento societário, planejamento patrimonial e planejamento sucessório. No vídeo de hoje, nós vamos abordar o tema blindagem patrimonial, no intuito de esclarecer algumas estratégias e ferramentas jurídicas que poderão ser utilizadas pela família empresária, objetivando, então, proteger o seu patrimônio. A blindagem patrimonial é o nome mais coloquial, mais vulgar daquilo que nós chamamos no direito de planejamento patrimonial. O planejamento patrimonial, então, é o quê? É o conjunto de medidas jurídicas adotadas por alguém que normalmente é ou empresário ou sócio de uma sociedade empresária, no intuito de assegurar ou proteger os seus bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio da empresa ou patrimônio pessoal desse empresário, diante dos próprios riscos empresariais. São diversos benefícios que nós temos ao implementar o planejamento patrimonial, dentre os quais a gente pode revisar os custos tributários com a possibilidade de ganhos e eficiência tributária, redução da carga. 2. A agilidade e preparação prévia para um futuro planejamento sucessório. 3. Gera também uma estabilidade financeira e patrimonial para o próprio empresário tocar as atividades empresariais. 4. Gera também uma maior tranquilidade nos relacionamentos amorosos e pessoais dos envolvidos. E 5. Gera redução, propriamente dita, da própria vulnerabilidade e exposição do seu patrimônio para o pagamento de passivos, contingências, dívidas de diversas naturezas, que podem ser trabalhistas, tributários, civis, consumeristas. O planejamento patrimonial, então, para ser um procedimento legal, é preciso implementar ferramentas jurídicas que estão previstas em lei, e sem que isso configure um ato de fraude. Ao realizar, então, o diagnóstico e a implementação desse planejamento, é importante que a família se atente e esteja alerta para 2 tipos de ilegalidades possíveis. Primeiro, cometer a fraude contra credores, que está disposta no artigo 158 a 166 do nosso Código Civil, e ocorre quando o devedor diminui os seus bens a ponto de atingir o estado de insolvência, que é quando a gente tem o valor das dívidas maior do que os valores dos bens e direitos desse devedor. E esse devedor provoca essa redução, esse desequilíbrio patrimonial até o seu estado de insolvência de maneira intencional, com o objetivo de fraudar esses credores. E a segunda hipótese é o que a gente chama de fraude à execução, conforme o artigo 792 do Código de Processo Civil. E nesses casos ela se configura quando o devedor vende ou onera bens após a existência de uma ação judicial em andamento. O devedor, então, se desfaz dos bens ou onera esse patrimônio com a intenção de frustrar o próprio objetivo da ação judicial, que é receber o seu crédito. E especialmente quando esse processo judicial está fundado em direito real, pretensão repercussória sobre algum imóvel, cobrança ou execução de dívidas.
Bom, para a realização então de uma blindagem patrimonial lícita, é essencial que o especialista que estiver assessorando aí você e a sua família realize uma análise detalhada do perfil e das necessidades individuais e empresariais de cada família. É necessário, eu sempre digo isso aos meus alunos e clientes, que façam um plano personalizado, com ferramentas jurídicas adequadas, próprias para cada caso. A título de exemplo, eu vou citar 6 estratégias jurídicas que poderão ser adotadas preventivamente pela família empresária. Primeiro, a constituição de novas sociedades, ou mesmo a reorganização da estrutura societária que já existe no grupo empresarial, nos termos do artigo 966 e 981 do Código Civil. E isso se dá como? Através da formação do que a gente chama de holdings familiares, com o objetivo específico de participação, investimento, detenção de patrimônio, imóveis ou ainda holding rurais. A segunda estratégia é a doação parcial de bens em vidas, se isso for cabível, com base no artigo 538 do Código Civil. Outra estratégia é a alteração do regime patrimonial de bens dentro do casamento ou união estável dos envolvidos, conforme prevê o artigo 1639 do nosso Código Civil e 734 do nosso Código de Processo Civil. A formação também de capital em previdência privada, formação de fundos e de investimentos fechados e exclusivos, criação de empresas offshores e trusts no exterior. Outra estratégia, o pedido de recuperação judicial com base no artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, porque nesse intuito você consegue inclusive prorrogar prazo, reduzir os valores no pagamento das suas dívidas junto aos credores, através desse procedimento de recuperação da atividade empresarial. E uma última ferramenta que eu sempre gosto de falar é o próprio pedido de falência nos termos do artigo 75 da Lei 11.101, que mostra que o empresário, o sócio ou administrador, ele dá início ao procedimento da liquidação dos seus ativos para pagamento dos seus passivos de maneira antecipada e de boa fé, quando eventualmente se constata que a atividade empresarial não é mais viável e não gera receita suficiente para o pagamento das despesas. Essas, então, podem ser algumas estratégias para que você faça a chamada blindagem patrimonial, que é essa reorganização com vistas a proteger melhor o patrimônio da família. Pense nisso. Tudo bem? Ficou claro? Então, já deixa seu like, comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo e também compartilhe com os amigos nos grupos de WhatsApp. Meu forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!